Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do Conversa na Janela, lugar para a gente fazer fofoca boa, para falar da vida e do negócio dos outros. E hoje eu vou, inclusive, me apresentar, porque o primeiro episódio eu nem me apresentei. Eu sou a Larissa, sou diretora da Upsell Comex, e hoje tenho a honra de convidar uma pessoa muito especial para esse podcast. O Lucas, meu sócio na Upsell, diretor do grupo 3S Corp, e eu vou pedir para ele se apresentar antes da gente continuar esse bate-papo. Então, muitíssimo obrigado, Larissa, por esse convite. Estou claramente lisonjeado, porque a gente estava numa expectativa já de conseguir fazer esse movimento em conjunto, né? Encaixar a agenda, ser produtivo, encaixar a rotina, nada fácil. Porque a gente é muito disciplinado nesse ponto também, então vamos dar algumas entregas aqui, mas contextualizando um pouquinho, eu sou Lucas Volkschomer, sou co-founder da 3S Corp, sou CEO do grupo. Nós desenvolvemos, em 2011, uma estrutura de negócios voltada para o público de importadores e exportadores. Então, nós fomos ao mercado em 2012 e estamos fechando aí 10, 11 anos de companhia, né? Em dezembro de 2021, nós fechamos 10 anos. Nós estamos gravando agora em 2022, portanto, claro que esse episódio vai ficar para a eternidade, né, Larissa? Com toda certeza. Isso. Então, nós estamos agora fechando 11 anos de história. Nós temos diversas verticais de negócios relacionados ao contexto do comércio exterior. Nós temos uma holding de negócios internacionais, chamada 3S Corp, essa holding, né, que na prática é o nosso guarda-chuva maior, a nossa marca-mãe, ela abarca várias empresas, departamentos, relacionados ao contexto de comércio. Então, nós temos uma comissária de despachos, nós temos uma trading company, nós temos um agente de carga, nós temos uma transportadora, centro logístico, nós temos mais de 150 profissionais diretos, espalhados em 4 estados no Brasil, e nós temos ainda unidades fora também. Então, assim, sinteticamente, é um pouco daquilo que nós fazemos. E agora, a gente, diante dos 10 anos, né, já passando dos 10 anos, a gente está expandindo a atuação do grupo por meio do franchising, que é onde nós somos sócios, né, nessa outra empresa, na franqueadora, que é a Upsell Comex. Então, vem uma rotina super corrida, super puxada, bastante trabalho, e a gente não deixa de ser produtivo, né? E esse é um dos motivos do Lucas ter sido um convidado para a gente falar sobre gestão do tempo e produtividade, porque ele é uma das pessoas com a agenda mais cheia que eu conheço, envolve viagens, cidades diferentes dentro do mesmo mês, né, Lucas? Demandas, times, empresas. Então, várias viradas de chave durante o dia, de uma reunião para outra, uma loucura. E, ao mesmo tempo, ele é uma das pessoas mais executoras que eu conheço, extremamente produtivo, uma pessoa de resultados, e por isso que a gente está falando sobre esse tema, é um case de sucesso. Então, vou pedir para te começar falando um pouco sobre como tu organiza a tua rotina, né? Como eu falei, tem viagens, empresas, muitas demandas. Como é que tu organiza a tua rotina? Essa organização de rotina, ela veio sendo aprimorada, aperfeiçoada ao longo do tempo, obviamente, porque lá no passado, eu tinha algumas obrigações, @atribuições, atividades, funções, etc., e compromissos completamente diferentes dos quais eu tenho nesse momento. Então, a gente, ao longo do tempo, teve que vir formatando coisas diferentes, novas aplicações, novas metodologias, enfim, para melhorar a nossa dinâmica. E como tu bem disseste, né, como a gente tem várias verticais de negócios diferentes, muito embora nós temos diretorias e pessoas altamente competentes em cada uma das divisões, tem muito daquilo que faz, né, tem muito do nosso dia, do meu dia a dia na prática envolvido com todas essas verticais, né, de cunho, de certa forma, mais estratégico, de certa forma, ao mesmo passo que também um pouco envolvido no tático, e em alguns momentos, poucos, no operacional, mas ainda assim a gente circula em todas as verticais de todas as empresas,
em cidades / estados diferentes. Então, a gente teve que ir migrando de forma de organização. Então, assim, na prática, né? Como é que eu faço no primeiro momento? Eu tenho uma rotina muito disciplinada de reuniões, em que eu consigo, em algumas empresas, de novo, / departamentos, então, são as minhas atribuições, eu tenho um sócio, né, que também é CEO, porque a gente entende dessa maneira mesmo, junto comigo nessa trajetória, então ele tem as suas atribuições, eu tenho as minhas, a gente escala isso super bem, tem alguns momentos, vários momentos que a gente atua em conjunto, mas a rotina, ela começa já muito bem estruturada naquilo que eu tenho de demandas diárias, naquilo que eu tenho de demandas semanais, mensais e assim sucessivamente, no que diz respeito, por exemplo, a atribuições de cunho semestral. Então, vamos lá, segunda-feira, das 8h30 até as 17h30, eu tenho... É o dia mais dedicado à reunião, né? É o dia mais dedicado à reunião. Então, eu já starto dessa forma. A gente tem que cuidar muito para não ser engolido, né, ou envolvido demais em reuniões, que elas poderiam ser conversas dentro das plataformas que nós temos, via Teams ou WhatsApp, e a gente tem isso muito também. A gente cria muitos chats ou muitos grupos com objetivos, focos específicos para serem tratados. É um pouco daquilo que a gente faz. Então, segunda tem reuniões, né, as one-on-ones, as reuniões de departamento, eu me envolvo também na área comercial, então tem envolvido nisso. Depois tem, na terça-feira, reuniões com os líderes e diretores de cada uma de 2 áreas específicas, aí depois, na sexta-feira, volta com os outros sócios das outras divisões. Então, é assim, segunda a sexta, nós temos uma rotina muito bem estipulada, e aí nós temos que colocar nesse intervalo de tempo ainda os deslocamentos entre os lugares. E aí eu sempre me proponho a fazer esses deslocamentos fora de horário comercial. De novo, né, muito embora o diretor executivo e CEO e tal, não se tem horário comercial fora de comercial, né? Bem colocado. Não tem final de semana, né? 24/7, né? Basicamente. Mas, então, diante disso, o deslocamento, que é um ponto bastante importante, eu tento fazer sempre fora de horário de trabalho ou dos meus pares, dos meus profissionais, do mercado de modo geral, para ser um pouco mais eficiente nesse trabalho, né? Então, é complexo, mas o voo tem que ser às 6 horas da manhã, ou tem que ser às 8h30, 9 horas da noite, para depois ter o tempo aí de deslocamento e estar dentro do horário útil, atento e à disposição. E aí vem China, que também trabalha no contraturno. Nossa, fuso, fora isso, dentro do Comex, isso aí é uma loucura, o fuso é uma loucura. É verdade. É isso. Só disso que tu falou, eu acho que a gente já tira insights bem importantes, né, para quem está preocupado aí com gestão do tempo e produtividade. Um deles está alinhado com as pessoas certas, né, então, para te sair do operacional, ir para o tático, ir para o estratégico, tu precisa ter as pessoas certas com a mesma capacidade de execução da demanda ou alinhados contigo para energizar toda essa cadeia, né, que são muitas pessoas. Então, quando a gente tem um desalinhamento, né, de energia entre as pessoas, aí a gente começa a ser improdutivo também, né? Muito. E outra coisa Outra coisa que eu ia falar, agora tu ia falar e eu parei de falar. Não, mas enquanto tu relembra... Eu me realinho, toca aí. É que nem a gente sempre fala, né? Quando a gente pega algum tema, a gente pode estratificar esse tema consideravelmente. Mas a gente falou com relação a pessoas. Eu não sei nem se é o tópico que a gente não bateu pauta de fato aqui, né? Antes de começar. A gente está alinhado falando de rotina e produtividade e o assunto vai fluindo. É conversa na janela, é bate-papo de vizinho. Legal. Mas aí tu comenta com relação a pessoas, e pessoas alinhadas tem a ver com cultura, e isso tem muito aspecto relacionado a treinamento. Então, assim, ter treinamento dentro das companhias com relação a hard skills e soft skills é fundamental. Ter programas de desenvolvimento. Mais poderosos aí, ó. E aí ter programas de desenvolvimento individual de líderes e de talentos, né? Aí talentos entendendo os jovens com potencial de construção. Nós temos um programa genial dentro da companhia. Quando tu fala de novo, estruturar isso, nós temos os starts das semanas, ou seja, nós temos toda segunda-feira às 8h30, às 9h, nós temos a nossa morning call. Também foi algo muito importante para a gente trazer, comunicar, treinar vários elementos que a gente traz na nossa morning call. As nossas reuniões de cada um dos departamentos com kickoff diário, né, para cada um dos departamentos, e aí o líder constrói isso
diante da sua necessidade, trazendo elementos para aquele dia que viu no dia anterior, ou que são importantes para a construção. Então, assim, programas de microliderança que nós temos também para desenvolver os nossos líderes, que eles não são líderes ainda, mas estão em processo de desenvolvimento. Então, tem vários programas, assim, que são estabelecidos para que a gente consiga desenvolver as pessoas e trazer cada vez maior autonomia, com responsabilidade, e a empresa crescer, né, e se desenvolver. E isso que tu falou, né, Lucas, sobre a rotina de reuniões, sobre ter essa rotina estratégica, né, ter reuniões na segunda, as pontuais semanais, as de início de dia, e a gente vê isso como uma dor de muitos gestores, de muitos diretores de empresas, dentro de segmentos diferentes, essa rotina de reuniões, né. E eu, inclusive, costumo dizer que quem não tem, a gente falou sobre isso, né, quem não tem uma rotina de reuniões tem uma rotina de interrupções, né, mas ao mesmo tempo que a gente não pode fazer tudo virar uma reunião, né, então a gente precisa ser estratégico na hora de montar essa reunião e, de fato, usar esse tempo para debater assuntos que vão virar algo na prática, né, que vão virar ações, que vão ser executados. Então, é muito importante que essa rotina de reuniões não vire uma perda de tempo, né, que não vive só ocupação de tempo, e muitas vezes é isso que as pessoas sentem, né, que essa rotina de reuniões atrapalha, porque faz reunião sem motivo, faz reunião sem pauta, não tem estratégia para reunião, aí o povo se reúne, sai dali, não tem nada para fazer com o que foi falado, aí sim vira perda de tempo, né. E aí, como melhorar esse desempenho? Eu estava aqui anotando alguns elementos para a gente não esquecer. Não se perder, né? Isso, mas vamos lá. Rotina de reunião. Tem que ter ferramenta para isso. Pode ser qualquer ferramenta, pode ser um Excel da vida, mas estabelecer pauta para a reunião previamente, para que todos estejam com acesso àquele documento ou àquela ferramenta. Trazer insights para aquele ponto, né? Para não fugir do assunto, né? Exatamente isso. Então, antecipadamente, vamos lá, eu tenho uma rotina de reunião comercial, por exemplo, departamento comercial das 9 às 10 da manhã, todas as segundas-feiras. Antecipadamente, ao longo da semana, nós vamos jogando, eu e todo mundo que estiver envolvido naquele grupo vai jogando as pautas para a reunião. Então, antecipadamente a reunião, todos sabem quais vão ser as pautas discutidas. A partir das pautas, ao longo da reunião vai sendo feita a ata, então sempre tem alguém responsável pela ata, e ao final da reunião, depois de discutido todos os temas, um tempo despendido daquela reunião, é feito um plano de ação para as execuções. E sempre tem um sponsor, né, um responsável por aquilo. Isso é um ponto legal de comentar. Precisa ser, de novo, com uma rotina tem um dono, né? Tem que ter um dono, isso. Tem que ter uma rotina para isso acontecer e tem que ter uma disciplina para isso acontecer, tem que ter uma rotina muito clara de que isso vai acontecer todas as segundas-feiras, das 9 às 10 da manhã, né? E em alguns eventuais momentos eu não vou estar presente, mas sempre o sponsor da reunião tem que se fazer presente ou passar o bastão para um vice-presidente daquela reunião para que aquilo aconteça. Então, obrigatoriamente, precisa acontecer com essa rotina. Ata, pauta, plano de ação. Esse é um ponto legal. Quando não há necessidade de fazer reuniões, nós temos outras ferramentas onde a gente discute algum elemento e sempre dentro de a gente entende isso como a gente formata um squad, né, um comitê para ser tratado a respeito daquele tema. Então, vamos lá, nós utilizamos da ferramenta Teams, que faz parte da Microsoft aqui e tal. Então, no Teams, a gente usa aqui, eu coloco no assunto um tema, coloco todos os responsáveis e coloco um sponsor para aquilo. O sponsor é o que basicamente criou aquele grupo e se é tratado a respeito disso, quando são pautas mais simplórias, mais sintéticas, algo que a gente pode discutir sem ter a necessidade de uma reunião ou sem ter a necessidade de montar um projeto, né? Porque aí entra no terceiro elemento. Nós também temos aqui, muito bem estruturado, a gestão de projetos dentro da 3S Corp. Então, tudo aquilo que a gente entende como sendo algo que tem início, meio e fim, nós estabelecemos como uma gestão de projetos, coisas, por exemplo, vamos lá, precisamos estruturar um site. Ou marcar uma reunião para falar sobre o site, legal. Fazer um evento, Um evento, uma convenção de vendas, por exemplo. Nós estamos agora estruturando isso. Então, agora vamos fazer uma convenção de vendas para 2023. Legal, quem é que vai ser o sponsor? Quais vão ser os intervenientes, né, os stakeholders? É um canvas. E, a partir disso, nós estabelecemos dentro das metas SMART
para que a gente acompanhe todas as entregas de cada um dos profissionais que estão ali correlacionados naquele projeto, convenção de vendas, né? E aí tem as entregas, e a cada semana, ou a cada momento que a gente determinar, nós temos os check-ins, para entender se a Larissa está entregando dentro do prazo, porque se a Larissa não entregar, vai comprometer o meu trabalho, o trabalho do Lucas, e o trabalho do Lucas vai comprometer... A produtividade vai sendo comprometida e efeito cascata, né? Exatamente isso. Então, nós temos que estabelecer quais são os checkpoints e fazer os check-ins, são termos que a gente usa aqui, né? Estabelecer os check-ins para as reuniões de projetos. Aí, essa tem um fim, e essa, depois que conclui o projeto, mas as rotinas semanais, diárias e tal, de reunião de one-on-one, um para um, ou de departamento, ou de setores como um todo, de liderança, de sociedade, isso acontece rotineiramente todas as semanas. Ao vivo acontece isso aí, né, Alex? Vem barulho, vem gente falando. Até o que tu falou, Lucas, vou puxar um gancho também, que é sobre a importância da gente usar ferramentas validadas e metodologias validadas para que a gente seja mais produtivo, né? Então, tu falou de metas SMART, a gente tem as 4 disciplinas de execução, que são as medidas de direção, né, esses check-ins que o Lucas está falando ao longo do processo. Então, tem várias metodologias e ferramentas, ou até ferramentas mesmo para a gente se organizar, né, o Teams, enfim, grupos de WhatsApp, fazer pontos focais, e usar essas estratégias para ajudar, né, porque senão tudo vai acontecendo de forma empírica, né, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado, cada um bota a sua visão, e se a gente segue uma metodologia, isso é muito mais eficaz. Com certeza, e grande parte das empresas /times hoje em dia estão aí trabalhando ou em formato híbrido ou em formato home office, né, com grande parte, ou todo o time trabalhando de casa. Cada vez mais, Ainda então, mais com o conceito de trabalho assíncrono, né, que é a gente encaixar vida e trabalho de forma orgânica, é um grande desafio, se a gente não tiver ferramenta para isso. É isso. E aí o do desafio, né, porque a gente sempre falou de métodos ágeis, né, então, assim, eu vou lá e monto uma estrutura, cada um cola um post-it, está todo mundo ali, e a gente consegue colocar num quadro, com todo mundo olhando dentro do mesmo quadrado, dentro da mesma sala, e aí a gente pode cobrar, olha só, fulano, não fez isso aqui ainda, vamos rascunhar aqui, vamos refazer então, por conta da não entrega, enfim, hoje em dia a gente não tem mais essa proximidade física, e para grandes companhias, assim como, né, de certa forma, a nossa, com unidades e estados diferentes, a gente tem que criar outras metodologias ágeis de igual forma para a condução e estruturação do negócio. Ao contrário, as coisas se perdem, retrabalhos acontecem, um trabalho... Exato, um trabalho muito maior do que deveria ser feito, né, muito mais esforço empregado para a resolução. Então, a gente tem que encontrar ferramentas, e ferramentas tem as mais variadas, mas vale muito do nosso estudo também, né, melhores aplicações. Aquilo que dava certo no passado não dá mais certo nesse momento, e certamente, né, outras ferramentas virão. Então, assim, métodos ágeis, as 4 disciplinas da execução, bom, aí a gente tem uma bibliografia importante para ser construída. Mas é importante que a gente observe, né, quais vão ser... A gente pode até colocar depois na descrição do podcast o reforço dessas ferramentas e dessas fontes, livros e tudo mais. Lucas, agora uma curiosidade, essa eu estou fazendo ao vivo mesmo porque eu não sabia. Tu se considera, né, que sempre foi uma pessoa muito produtiva, muito executora, ou quando tu iniciou no empreendedorismo, isso aflorou em ti? Ou sempre fez parte da tua personalidade? Eu acho que foco em ser produtivo, né? Sim, eu acho que sim. Às vezes a gente tem que se desconstruir, né, para melhorar, porque se a gente fizesse sempre tudo de maneira muito organizada, esperando, sabe, bom, eu vou concluir essa etapa para fazer aquela outra, para depois evoluir num outro projeto. Não dá para engessar, isso é super importante o que tu falou, né, a gente é produtivo, mas a gente não pode engessar, porque isso tira a nossa criatividade, tira uma parte da leveza também, que é bem importante também, né. É isso mesmo. Então, a gente tem que, se fosse feito dessa maneira, não construiríamos aquilo que fizemos, né. Então, tem que se desconstruir. Bom, eu gosto disso, mas eu também entendo que eu não gosto de rotina na prática, né?
Sou desse time, não gosto, mas preciso, me traz benefício, e é assim, né? É isso. Aí a disciplina me traz de volta para a necessidade de cumprir com a rotina. Do contrário, não daria certo, né? E essas entregas. Mas o desafio sempre foi assim, bom, agora, ao longo do tempo, incorporando outras situações, outras empresas, né, outras coisas, essa mudança de chip, vamos lá, de uma empresa para outra, porque num dado momento eu estou conversando contigo com relação a uma estrutura de franchising, uma hora depois da nossa reunião, né, eu já tenho que mudar o chip, porque eu vou falar sobre importação e distribuição de módulos solares, que é outra divisão, depois eu volto para a estrutura de serviço uma hora depois, ou seja, né, é assim e essa mudança de chip é muito, a gente tem que entender que esse dinamismo é necessário para dar fluidez, então tem que se capacitar como profissional para que né, para ter agilidade, ter flexibilidade cerebral, sei lá como é que se chama isso, mas para conseguir produzir bem, né. Sempre fui disciplinado, sim, né, eu tive que abrir mão de algumas coisas para conseguir ser mais produtivo profissionalmente, mas, de certa forma, sim, mas fui implementando, criando melhores práticas ao longo do tempo para executar mais e melhor, né. E tem coisas que tu faz para te ajudar a ser mais organizado? Tem hábitos que tu mantém? Tem uma rotina matinal, uma rotina quando chega em casa, alguma coisa que tu come? Enfim, tem coisas que tu tem no teu dia a dia para te ajudar a ser mais produtivo? Eu como cultura no café da manhã, no deslocamento para o trabalho, eu me alimento de motivação. Isso. Eu não vejo o Lucas comer, tá? Só vejo ele tomar café. Comer eu não vejo. Bom, vamos deixar isso para lá. Mas, não, tenho os meus rituais, claro, tenho os meus rituais de estudo, de leitura, de hábitos nesse sentido, muito voltados para a área de estudo e profissional. Tenho rotinas também estabelecidas com relação a isso, não tem a fórmula mágica, horário. Não é sempre que dá certo, a gente monta a rotina, tem dia que não dá, a gente é pego de surpresa com qualquer outra coisa, faz parte, né? Mas abrir mão não dá, né? Porque do contrário, bom, eu tive que cancelar por qualquer motivo, eu tenho uma reunião com o cliente. Bom, o cliente é a alma do negócio, eu tento organizar para que os meus atendimentos com os clientes, as minhas reuniões com os clientes, enfim, os momentos que eu tenho com a carteira de clientes da empresa, quando sou requisitado, aconteça sempre dentro de uma janela que eu tenho disponibilidade, mas tem momentos que não vão acontecer, e aí eu vou ter que desmarcar uma outra situação. Sem apego, né? Tem que... isso é importante, né? Que é ser tubarão, assim, nessas horas. Tem que ter um norte, né? Eu sei qual é o meu objetivo e eu não vou engessar, né? A minha rotina era essa, mas aquele é o meu objetivo, agora eu preciso botar energia nisso, nessa flexibilidade, né? De entender onde é que ir. Qual o caminho que a gente vai escolher que vai fazer a gente chegar mais perto de onde a gente quer, né? É bem isso. Mas sempre eu tenho como a exceção é eu descumprir. A exceção da exceção é eu descumprir a minha agenda. Porque senão... Isso é fato, tá? Se eu tenho algum compromisso específico, aí eu penso, bom, isso aqui eu vou conseguir jogar para depois. Batata. Aquele negócio criou um turbilhão de problema que eu não fiz naquele exato momento, porque eu negligenciei, porque eu coloquei uma outra coisa que era mais legal de fazer profissionalmente, antecipadamente, e aí aquilo vai se tornar, ou daí, sabe, os compromissos, eles embolam numa situação e aí a gente acaba entregando mal, né, fazendo de qualquer jeito, então a tua entrega vai acabar não sendo a melhor e te traz um estresse violento. Então, quando tu consegue executar, se tu montar a rotina daquela maneira, executa. Agora nós temos o compromisso de concluir isso. Eu tenho uma janela flexível para nós construirmos esse nosso ambiente. Se nós ultrapassarmos demais, vou dizer, Lari, pô, agora... eu tenho uma reunião próxima. Exato, entende? Então, é um pouco disso, assim, só trazendo um exemplo, mas normalmente às sextas-feiras, quando a gente está gravando esse material, é um pouco mais tranquilo, já deixo isso liberado para sexta-feira à tarde ser um pouco mais tranquilo. Então, mas enfim, tem que ser cumpridor daquilo ali. Tempos, prazos, horários, pelo contrário, não vai. Esse comportamento até que tu está falando, eu estudo muito sobre... neurociência, sobre neuromarketing, e esse tipo de comportamento que tu está falando é uma forma de educar o nosso cérebro, porque quando a gente
tá tendo um choque anafilático, por exemplo, né, uma crise alérgica muito forte. A gente não deixa aquilo para ver depois, né? A gente é obrigado a ir correndo resolver, tomar um remédio, sei lá, que for ir na farmácia. Então, a gente está dizendo para o nosso cérebro, quando a gente toma uma atitude imediata, de que aquilo é urgente, que a gente precisa tratar aquilo com urgência. E, por exemplo, a atividade física, né, que as pessoas têm muita dificuldade de iniciar uma atividade física. Geralmente, o que as pessoas falam é, deixa para segunda eu começo. E sempre quando a gente tem esse comportamento de, como tu falou, vou abrir mão disso, deixa isso para depois, a gente está dizendo para o nosso cérebro que aquilo não é importante. Então, a gente consegue educar o nosso comportamento, né, quando a gente leva a sério, né, eu tenho essa rotina e eu não vou descumpri-la. Você está dizendo para o teu cérebro, né, está te ensinando a ser disciplinado, né? Que aquilo é importante. Então, a gente exercita isso e, com o tempo, isso vai ficando mais leve, né? O fato de manter a rotina, o fato de manter a disciplina, porque é como se a nossa cabeça já estivesse pronta para encarar aquilo como prioridade, né? Como urgência. Senão... Eu acabei de escrever essa palavra. O quê? Prioridades. Com prioridade, é. Senão, se a gente sempre... Não, beleza, abro mão, deixa para depois... hoje não é assim, não vou olhar a agenda, né, o fato da gente se organizar previamente, né, olhar o dia seguinte, eu tenho sempre esse exercício, tenho certeza que tu também tem, ver as demandas do dia seguinte, ver as demandas da semana, então a gente está sempre cascateando, né, o que eu tenho para amanhã, o que eu tenho para a semana, o que eu tenho para o mês, a gente está sempre olhando assim, né, sempre oscilando, é um elástico, né, eu olho até o final do ano, olho daqui um mês, olho uma semana, para sempre ver se as ações que eu estou tendo hoje, essa semana, estão alinhadas com o que eu quero para o mês, para o trimestre, para o semestre, né, então é pensar a longo prazo, mas agir pontualmente, né, é um exercício diário. E vamos lá, diante disso, tu estava fazendo algumas anotações, toda sexta-feira, 1h30 da tarde, hoje eu desconstruí, porque a gente está gravando esse material às 13 horas, né, de sexta-feira, então eu desconstruí, mas toda... Tem almoço ainda? Toda sexta-feira, 1h30 da tarde, o almoço a gente fala só sobre as prioridades depois, e aí eu quero falar sobre equilíbrio. Mas toda sexta-feira, 1h30 da tarde, eu volto para a minha agenda, e vejo a minha agenda da próxima semana e valido a agenda do mês seguinte e de parte do outro mês. Então, vamos lá, nós estamos gravando hoje no dia... Eu sabia disso, hein? Estamos gravando no dia 11 de novembro de 2022. Eu tenho toda a minha agenda construída para... 11 de 22, que bela data, hein? É verdade. Então, assim, eu tenho toda a estrutura montada para o mês de novembro, para todo o mês de dezembro e para parte do mês de janeiro. Já tenho construído isso. Tenho que mudar alguma coisa, janeiro eu estou com isso mais flexível, dezembro não mudo. Sabe? Se eu tenho um convite específico, eu não vou poder. E já tenho a agenda estabelecida. Então, tu tem que definir prioridades, que é aquilo que tu bem colocou. Então, é difícil, às vezes a gente tem que abrir mão de várias coisas que a gente gosta, porque a gente tem um foco e uma prioridade. Né? A gente vai colocando outras questões, mas a prioridade é aquela que tu vai colocar para si próprio, né? Então, montar um planejamento diante da sua prioridade, isso é fundamental. E aí entra aquilo que eu queria comentar com relação a equilíbrio, né? Porque eu não consigo compreender ou conceber que a vida toda vai ser um pleno equilíbrio e tu vai conseguir executar tudo ao mesmo tempo e vai conseguir performar em alto nível em todas as frentes daquilo que tu pretende, né? Amigos, família, saúde, trabalho, etc, etc. Não dá. Eu não entendo como sendo algo... Porque, em alguns momentos, vai ter que botar uma intensidade maior em alguma coisa ou outra, né? Porque tu precisa resolver, ou tu tem, naquele momento, aquele ponto é prioridade. Então, tu executa mais. Agora, eu quero me dar um tempo para minha família. Então, eu vou estabelecer um horário, que eu vou começar, sei lá, 9 horas da manhã, vou trabalhar até às 5 horas da tarde, e aí eu vou conseguir no tempo livre, e aí vou levar o meu filho para a escola, vou estar com o tempo no final do dia. Bom, e aquele prioridade para mim naquele momento da minha vida. Bom, legal. Em outro momento vai ser, eu quero me entregar de corpo, alma e coração para o meu trabalho, para executar, gerir melhor a minha carreira e desenvolver melhor. Então, né, eu queria falar um pouco sobre prioridade, sobre o desencontro daquilo que a gente entende como pleno equilíbrio, né? E aí um ponto legal que eu deixei aqui anotado, que enquanto estava falando, é com relação aos ladrões do tempo, ou sabotadores. Né? Sabotadores, é verdade. Porque senão a gente estabelece, a gente deixa aqui, vamos lá, o nosso e-mail aberto, o nosso WhatsApp aberto, o Teams aberto, o Skype aberto,
todas as ferramentas de comunicação, um monte de gente vem falar contigo, em todo momento, inclusive fisicamente, e te distrai, te tira o foco, te tira a atenção. Então, quando tu não tem bem estabelecidas essas rotinas e com um calendário e agenda disponível para todos, tu vai ter esses ladrões, né? Tu vai parar o tempo nas redes sociais, e aí aquele tempo que era só uma olhadinha, daqui a pouco já são 5 minutos. Sim, E conceitualmente, né, a gente tem, aí, de leituras que eu fiz, eu não vou saber indicar de quem foi, mas tem um psicólogo que fala, depois que tu tira a atenção, para tu retomar a atenção, vão lá 20, 30 minutos. É isso aí, é isso mesmo. Não era isso? É isso mesmo. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, a gente tem que estabelecer muito claramente as rotinas e comunicar ao time. E ao longo do tempo, quando vem alguém, Lucas, tem um minutinho contigo, agora tu tem. Mas eu daqui, se é 7 minutos, eu vou entrar numa reunião. E abrindo muitas exceções. Legal, ou não, agora eu não posso atender, vamos marcar na agenda em algum momento. Putz, mas é só um minutinho. Importante até saber dizer não é um ponto muito importante para tu manter tua produtividade, né? Saber dizer não, porque senão cada um tem a sua prioridade, né? Então, se tu aceita tudo que acontece, tudo que todo mundo pede, tu tá dando importância para a prioridade do outro, né? Então, tu tem que se manter focado. Isso que tu falou sobre essa questão do equilíbrio, foi até interessante tu trazer isso, porque eu compartilho 110% dessa visão, de que é impossível a gente manter um equilíbrio, né, não tá tudo 100%, né, ou tá tudo 50%, né, então não tem como a gente manter tudo, mas eu acredito muito na entrega, então, que é esse foco, essa energia que tu falou, né, muitas vezes a gente se sente perdido, né, as pessoas se sentem perdidas, tô deixando a família de lado, ou tô deixando o trabalho de lado, porque a pessoa tá trabalhando com a cabeça na família, ou tá lá na família com a cabeça no trabalho, ou vai dormir, mas não dorme, tá preocupado com outra coisa, então o fato da gente botar a energia e entrega naquilo que a gente tá fazendo, bom, se eu vou estar com a minha família, então esse tempo eu tô com a minha família, eu vou trabalhar agora, então é isso, não tem rede social, não tem isso, preciso executar essa tarefa aqui, e não tem outra distração enquanto eu não terminar essa tarefa, isso são coisas que ajudam muito, porque senão a gente fica com as borboletas mentais que a gente fala, né, a gente tem que tirar essas borboletas mentais, e a agenda ajuda muito isso, né, senão a gente fica, putz, lembrei disso, lembrei daquilo, aí tá lá, mas, tinha que fazer aquilo, e a gente fica sempre assim, né, dependendo da cabeça, com aquele tormento, aquelas distrações, então é muito importante, né, para a gente manter o nosso equilíbrio mesmo, né, como pessoas, é a gente botar entrega e foco na execução de cada coisa que a gente se comprometer a fazer. E aí eu queria falar um pouco também só sobre respeitar o momento de vida, porque estou falando um pouco, talvez, para o eu, Lucas, daqui 5 anos, daqui 10 anos, que eu vou estar olhando, vou olhar, caramba, como é que eu falei um troço desses, como é que eu pensava dessa maneira lá atrás, né, lá em 2022. Mas nesse momento, nesse estágio de vida, é essa maneira que a gente pensa. Então, dar foco para aquele momento é importante e respeitar o do outro também, né? Porque tu, logicamente, não é um ser humano numa ilha, né? Então, assim, tu se correlaciona, entende? Então, entender o teu momento, né? Saber comunicar isso também, claramente, para que tu tenha, para que as outras pessoas que estejam contigo nessa mesma jornada possam potencializar os teus interesses, os teus movimentos e melhorar a tua própria performance. Ali na frente, tu muda. Aí tu se dedica em outras prioridades. Aí lá na frente, tu tenta estabelecer um equilíbrio pleno, pelo menos é o que eu imagino, falando um pouco sobre prioridade / equilíbrio, né, daquilo que vai acontecer lá na frente. Vai chegar um momento legal, eu vou tentar equilibrar um pouco mais minha vida familiar, um pouco mais com a minha vida com os meus amigos, um pouco mais de hobbies, um pouco mais de outros interesses, que não 110%, como está nesse exato momento, a entrega profissional, né? De tudo aquilo que a gente precisa fazer. Legal, tem um time para isso acontecer, porque se fizer isso ad eterno, bom. Isso aí. Mas, entende? Então, é respeitar muito o seu próprio momento, porque senão a gente fica sempre observando o vizinho, né? Caramba, que nem a gente estava no evento, né, ontem, né, falando sobre o ano sabático, aí eu olho, eu também queria tirar um ano sabático, eu também queria fazer outras coisas, eu vejo o pessoal sexta-feira à tarde, né, amigos, Lucas, vamos fazer uma... Não, eu tenho entrega, eu tenho que ficar, eu tenho coisa para produzir e faço porque gosto, não é nenhuma urgência aqui, aliás, não é nenhuma... Não é, sabe, não é assim uma sobrecarga gigantesca,
é uma coisa que eu faço com prazer, logicamente, que tem várias rotinas e atividades que eu não gosto de fazer, mas eu faço porque faz parte da entrega, mas tem outros que estão em outros momentos, com outras prioridades, e aí a gente, de novo, tem que voltar para o foco, executar. Então, são sabotadores. Usar a sua régua, né? Mas usar a sua régua, né? O teu objetivo. Muito legal. E aí, quanto tempo já temos? Acho que a gente está quase chegando no final desse podcast, porque se deixar, a gente segue até... E não dá, né? Tem agenda para cumprir. Mas, Lucas, vou te pedir para deixar um recado para a gente encerrar o podcast para outros empresários, outras empresárias que vão ouvir esse episódio, né? Um recado que tu dá para que essas pessoas consigam, né, manter a rotina, manter a produtividade, manter a sua disposição, sem ficar louco, né, porque o Lucas é uma pessoa, quem convive contigo, vê que tu encara as coisas, né, com muito afinco, com muita seriedade, da mesma forma em que é muito leve conviver contigo, né, porque tu realmente faz as coisas com entrega, né, tu faz o que tu gosta, isso que tu não falou da boca para fora, então é legal da gente dizer isso, né, porque realmente tu é um exemplo, né, de execução, de rotina, de entrega, então deixa um recado aí para quem tá te ouvindo se inspirar um pouquinho. Legal, eu estava escrevendo algumas coisas aqui, né, então tu falou um pouco sobre... vamos lá, eu estratifico isso com 3 P's, e aí eu inventei um conceito nesse exato momento. Olha só, criatividade aqui aflorada. Mas o que eu entendo? Por que faço o que faço e com tanto brilho no olho e tal? Porque eu tenho paixão por aquilo que eu faço de fato. É por isso que daí vem muito da motivação, daí vem muito da alegria, daí vem muito da cobrança com os demais, porque eu me envolvo bastante, eu coloco muita energia nisso, e porque faço realmente com paixão. Num dos anos o tema foi paixão por vencer, e uma das nossas empresas é Winning, o nome da empresa é Winning, e o livro do Jack Welch é Paixão por Vencer, em português. Então vem muito disso, e eu sou realmente um apaixonado por gerar negócio, por liderar pessoas, por estar convivendo com pessoas, então tem muito disso. Para mim, é um P importante. E aí entra o P de pessoas. Porque treinar, desenvolver, motivar, estar envolvido, engajar, botar cultura para dentro de casa e desenvolver a partir disso, todos os programas de desenvolvimento que temos, todo o trabalho que nós fazemos, tem muito envolvido com pessoas, e elas são a força motriz de todos os negócios, né? Todos os negócios são feitos por pessoas e para pessoas. Né? E a empresa tem a sua personalidade jurídica, então também é uma pessoa jurídica nesse ponto. Então, assim, entendendo que por mais que nós tenhamos várias ferramentas e tal, tudo é feito por pessoas e para pessoas. Eu preciso negociar, preciso comprar, preciso vender, preciso, né, desenvolver, são pessoas que geram, principalmente na nossa questão de serviços. Então, o outro P seria de pessoas. E aí estabelecer processos. Então, o terceiro P talvez fosse processos para nós aqui, porque com processos bem estruturados, e aí a gestão de projetos, são rotinas, calendário, agenda, tudo isso relacionado a processos, eu tenho em paixão, eu tenho em pessoas, eu tenho em processos, uma resposta importante para vários profissionais que talvez estejam nos acompanhando aí, e que queiram, sei lá, tirar alguns insights importantes desse nosso papo aí. Muito bom, olha... Encerrou com chave de ouro. Aqui, ó, são os meus rascunhos, eu coloquei nesse cantinho aqui os 3 P's. Estava nada anotado, e vim fazendo agora. Encerrou com chave de ouro, porque realmente é um retrato, assim, um raio-x de como tu e também o Gabriel, né, executam as coisas, e essa personalidade de paixão, pessoas e processos está em todas as verticais de negócio, a gente pode ver. E isso passa para as equipes, né? As equipes entendem que essa é a tocada da empresa, entendem a velocidade, entendem a paixão e acabam abraçando o projeto. Eu já estou tendo outros insights aqui, eu já dá vontade de continuar o papo, mas a gente vai ter que fazer novos, né, Lucas? Tem que fazer novos, né? Porque senão vira um filme. Estou totalmente à disposição, a conversa foi muito boa. Que legal. Falar sobre isso é algo bastante importante, saudável, salutar falar sobre isso. Porque talvez esteja aí um dos principais pontos de
que as empresas não conseguem, talvez, prosperar por falta de uma organização plena, com os aspectos mais basilares, que é justamente a organização de caixa, organização de processos, de organização, né? Então, assim, são elementos bastante importantes que a gente consegue incorporar na nossa rotina, na nossa vida e na vida da nossa organização por consequência, né? Então, é bastante interessante. Parabéns, Larissa, por construir isso, esse programa, certamente, com os convidados que já vieram, já passaram por aqui, e os que virão, vão agregar muito, porque diante de tudo aquilo que a gente conversa com outros players, com outras empresas, com outros diretores, segmentos, setores completamente diferentes, em grupos que nós participamos também, né? Isso é uma dor latente de grande parte, né? E de grandes grupos, né, Lucas? Não é só de empresas pequenas, grandes empresas e negócios menores também, todos eles passam por esse desafio, né, de implantar processo, de cascatear isso para a equipe, de manter a organização para serem produtivos, né? É um grande desafio mesmo. Precisa manter paixão, pessoas, processos, rotina, disciplina, um exercício diário mesmo, é isso aí. Legal. Muito bom, estou muito feliz. Eu vou cunhar esses 3 P's agora aqui, ó. Nossa, eu também acho, gente. Eu escrevi aqui enquanto ele falava, isso aqui tem que estar estampado aí. As paredes da 3S todas têm frases é verdade, que inspiram, né? Então, essa aí vai ter que ir para as paredes da 3S também. Boa, e para o meu livro. E para o teu livro. Já está na hora, né, Lucas? Porque bagagem já tem um bocado para contar. Legal. Muito legal, muito feliz que deu certo para a gente marcar esse bate-papo hoje na nossa agenda corrida. E é isso aí, obrigada também a todos que ouviram, né? Deixem os seus comentários, participem também, engajando com a gente, contando o que vocês acharam. E em breve tem mais, né? Aí, ó, 4 disciplinas de execução. Esse livro aí, gente, eu recomendo para todo mundo. Recomendo. Eu tive a palestra recente agora, né, em que eu falei sobre essa rotina da gestão, rotina de reuniões, e eu falei a todo momento desse livro que ele é extremamente importante. Eu uso para minha organização diária, eu uso para organização com o time, super importante. Vou deixar ele anotado na descrição. Legal. Então tá, encerrando esse episódio, um abraço, obrigada, Lucas, e é isso aí, vamos que vamos. Isso aí, eu que agradeço. Vamos para os próximos agora. É isso aí. Tá te esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me